Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós vamos tratar de certos temas muito 140 Hz e como isso afeta o seu humor. Por que é que eles fizeram isso? Vamos falar também a respeito desta fraude que muitos levam como algo verdadeiro, de notícia e até por autoridades. Por que é que eles mentem a respeito disso para vocês, dizendo que aliens podem existir? Nós já vamos falar sobre isso e mais algumas questões, mas antes eu quero apenas dizer para vocês que mais um vídeo foi barrado, sua família contra você, caiu em Yellow Flag. Eu estava esperando desde o dia 31 de janeiro para que ele fosse liberado, porque eu pedi a revisão. 7 pessoas aqui no YouTube assistiram ele e aparentemente nenhuma das 7 aceitou que o vídeo fosse exibido, né? Ou pelo menos manteve ele em Yellow Flag. Se eu exibir o vídeo em Yellow Flag, vocês já sabem, o ranqueamento do canal cai. Portanto, esse vídeo aqui vai acabar lá e também vai poder acompanhar as lives semanais de quarta-feira que é feita para quem está na comunidade fechada e no Patreon. Mas vamos aos assuntos aqui que nos interessam, a começar por isto aqui. Vocês estão vendo aqui um órgão daqueles antigos, né, bonitos, clássicos que vocês viam nas catedrais, né? Vocês sabiam, eu acho que muitos de vocês sim, quem já conhecia e puder inclusive acrescentar conhecimento aqui nos comentários, pode fazer, ou só dizer, não, eu já sabia. Mas uma boa parte de vocês, eu sei que não conhecia o fato de que em algum momento no passado, a música era tocada na frequência de 432 Hz. E então ela foi passada no mundo inteiro para 440 Hz. As pessoas são influenciadas pelas músicas, pela tonalidade, pela frequência delas e não sabe, o seu humor muda conforme a música que você ouve. As suas ideias, o seu pensamento mudam conforme a tonalidade, a frequência e principalmente as letras das músicas que você ouve. Se você parar para analisar, quase que 100% das letras falam de degradação da mulher, pornografia, adultério, pessoas levando os famosos chifres, né? É basicamente disso, de destruição que as letras das músicas atuais tratam, não importa de qual área da música, né? Então, nós sabemos que elas influenciam, mas muitos de vocês talvez não soubessem que a frequência delas também influencia. Já se passaram mais de 60 anos, na verdade, desde que o ISO, né, que é aquela entidade que padroniza tudo, né, adotou os 440 Hz da nota musical lá como a frequência principal. Mas, por um longo período da história humana, a música foi na frequência de 432 Hz. Mas por que ela foi alterada? Essa afinação de 432 Hz existiu ao longo de toda a nossa história. Ela existia na Grécia Antiga, começando com Platão, Hipócrates, Aristóteles, Pitágoras e outros grandes pensadores e filósofos da Antiguidade que tinham conhecimento do efeito curativo da música em uma pessoa e curavam as pessoas com o poder da música. Já isso eu não acredito muito nisso. Bom, existem, inclusive nas escrituras, a passagem em que Davi tocava uma harpa para Saul e na escritura diz que o espírito maligno saía dele, ou seja, um espírito que ou estava causando problemas, né, de saúde para ele no seu físico ou no seu mental, no seu espiritual. Então já é de muito tempo, inclusive nas escrituras, que consta que a música é sim curativa e não é só nas escrituras que isso consta, isso existe uma série de fontes diferentes, de crenças diferentes falando a mesma coisa. Isso é algo fático, cientificamente provado. Quem não conhece, fazendo um pequeno estudo, vai compreender. Ora, se elas podem curar, elas também podem fazer o efeito contrário, causar com que a pessoa fique flagelada, digamos assim, né, para evitar aí o algoritmo. Quando é que surgiu então essa nova afinação? Se a de 432 era benéfica, por que é que eles mudaram para 440 e quando isso aconteceu? Johannes Kepler recomendou que o Lá de 440 Hz fosse um padrão lá já em 1834, após o desenvolvimento de um tonômetro para medir a altura sonora. E isso foi aprovado pela Sociedade Alemã de História Natural no mesmo ano. Em 1910,
a Federação Americana de Músicos foi convencida da necessidade disso. Na mesma data também foi projetado um carrilhão militar de 440 Hz que foi usado para notícias de propaganda durante a Segunda G Mundial. Essa tonalidade mantém as pessoas tensas, então a propaganda era tensionada nas pessoas durante a Segunda G. Em 1926, a indústria musical americana estabeleceu o Lá, a nota Lá, como tonalidade para os 440 Hz, como um padrão não oficial e foi usado na fabricação de instrumentos musicais a partir de aí. Em 1936, o zanista Goebbels adotou o padrão de 440 Hz, já que essa frequência afeta mais o cérebro humano e pode ser usado para controlar um grande número de pessoas. Controlar como? Através da tensão na propaganda. Ele era o ministro da propaganda. Isso começou a ser adotado no mundo inteiro, até que o mundo inteiro adotou finalmente. Então é uma maneira de você incutir mais facilmente na mente da pessoa a ideia que você quer passar com essa frequência. Então, quem que foi ele? Paul Joseph Goebbels foi um político alemão e ministro da propaganda do Reich na Alemanha, zanista, de 1935 a 1933, a 45. Impôs a adoção, nos parece que porque os cientistas alemães descobriram que a música tocada com essa afinação tinha o efeito de induzir ansiedade e agressividade no público, fator este que a propaganda zanista usara para estimular os sentimentos contra os inimigos da Alemanha e ganhar o controle da população. Obviamente que hoje é utilizado por todos e contra todos. Em 1936, uma conferência internacional recomendou que o Lá, que se encontra à direita do Dó central do piano, se afinasse então a 440 Hz. Depois da conferência que Goebbels fez e surgiu então a partir dele. Mas pelo que eles foram guiados posteriormente sem cancelar essa decisão? Acho que a resposta está óbvia. Ora, se isso era utilizado em tempos de G, por que é que se usa hoje fora ou aparentemente fora de G? Porque essa grande massa de pessoas das quais nós fazemos parte, da qual nós compomos, parece que está continuamente sendo atacada por certas classes dominantes. Parece que nós estamos em perpétua G, eles contra nós, enquanto nós nem nos apercebemos disso. Como você diria que as músicas têm influenciado as pessoas atualmente, de forma negativa ou positiva? Seja bem sincero, você mesmo que ouve músicas, se você pegar a letra da sua música, você pegar a tonalidade, a intensidade, se você parar para analisar o efeito que ela causa em você, é de alegria, de tristeza, é de felicidade, é positiva, é de depressão, de euforia, de angústia. Seja bem sincero, as músicas atuais, a maioria pelo menos, talvez você faça uma seleção um pouco melhor, mas a maioria das músicas influencia de forma positiva ou negativa as pessoas. E por que é que elas são assim? Será que é tudo por acaso ou mera coincidência? Ou existe uma espécie de indústria controlando isso? São perguntas aí para vocês. Uma outra situação rápida que nós vamos tratar aqui é uma curiosidade. No Palácio de Catarina, os fogões aparecem muito depois dos edifícios, mas as lareiras antigas são uma regra. Uma característica comum das lareiras antigas era uma folha de metal que ficava na parede dos fundos dessa lareira e estranhas bolas de metal, essas aqui, veja só, nas 3 lareiras exemplificadas aqui, que eram conectadas a uma espécie de duto. Por que é que vocês acham que esses dutos estavam aqui? Não é por acaso, pessoal. As pessoas acham que certas coisas foram inventadas muito tempo depois do que realmente foram. A eletricidade, vocês acham que foi inventada quando, de fato? E por último, eu quero tratar disso aqui. É um tema interessante, só que vamos acelerar aqui porque o tempo é curto. Vídeos muito longos, as pessoas não assistem, infelizmente. Quem é essa figura aqui? É o famoso Green Man. Vocês que me acompanham há mais tempo lembram quando nós falávamos do Green Man. Ele tem vários nomes, vários mesmos. Ele é uma figura que, na antiguidade, foi considerada como que uma espécie de alien. Uma mentira, como eu falava no início desse vídeo. Ele é também conhecido como Ptah. Então eles dizem, há um alien no anel de Tutankhamon, é o que a notícia científica, dita científica, fala.
Os cientistas acreditam que este anel é encontrado no túmulo de Tutancâmon, que era um faraó, né? Em 1922 foi encontrado, mas que ele teria sido criado entre 664 a 322 a.C. Então veja aí que há mais de 300 séculos entre uma data e outra da estimativa da criação deles. Essas datas aí são mera especulação, mas para ter uma base, né? Acredita-se que esse chamado Deus aqui, que se chama Ptah, esteja representado no anel, enquanto no verso do anel há uma inscrição dita Amon-Ra, ou Deus do Sol, a divindade suprema dos antigos egípcios. Porque Ptah era uma das formas da encarnação do Deus Sol, Osíris. A criatura retratada, que também é Cronos e outros tantos nomes aí. A criatura retratada no anel é muito interessante e claramente tem uma origem sobrenatural e não extraterrestre. Aliás, na mitologia dos egípcios, os deuses estavam diretamente relacionados ao cosmos. Por estarem relacionados ao cosmos, ou seja, aos planetas, estrelas, sóis, etc., eles diziam, né, ou dizem hoje, que essas criaturas eram extraterra, ou seja, de fora da Terra. O que, de uma certa maneira, pode até ser verdade, mas não é uma verdade completa, porque é uma fraude completa que eles estão tentando empurrar hoje, de que homenzinhos verdes virão do espaço. Deuses cósmicos, então, dos deuses cósmicos vieram os faraós, porque os faraós se diziam filhos dos deuses, ou seja, semideuses, como que, se eles fossem frutos do cruzamento dos deuses caídos com as mulheres, então criando os semideuses, que eram os faraós. E dizem que a linhagem dos faraós segue até hoje fazendo G contra a humanidade, né? Curiosamente, inclusive querendo tornar as pessoas à escravidão como já foram escravas na antiguidade. Será que é verdade? Será que tudo no nosso entorno não leva a crer que nós estamos sendo embretados para uma nova escravidão, desta vez tecnocrata? Enfim, curiosamente, de acordo com muitas fontes antigas, a história das dinastias egípcias remonta a muitos milhares de anos, muito mais do que os historiadores modernos acreditam. É curioso que o Deus representado no anel tem em suas mãos um cajado divino com propriedades mágicas. Isso aqui é uma curiosidade a mais e bem interessante. Esse cajado, veja ele como é aqui, e vou explicar ele. Então é curioso isso. Acredita-se que tais bastões poderiam controlar o clima, quebrar rochas e realizar muitos outros milagres, e podem ter sido ferramentas de alta tecnologia. É o que se comenta entre os estudiosos, os tradutores dos hieróglifos. Mas será que as escrituras também falam desses bastões mágicos ou de alta tecnologia? Bom, existe um exemplo que está escrito em Números 27, que fala sobre Moisés tocando com o cajado em uma rocha. Lembre-se que dizem que o cajado mágico do faraó podia quebrar rochas e realizar outros milagres. Mas será que isso não seria alta tecnologia? Aqui está escrito em Números 27 que Moisés teria ouvido a ordem de Deus dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu filho, e falai a rocha perante os seus olhos, e ela dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. Mas já isso, será que a vara de Moisés ela tinha tecnologia ou ela tinha apenas o milagre de Deus? Será que o milagre de Deus não era tecnológico? Ou a própria Arca da Aliança era um instrumento de comunicação? Disse que em algum momento essa arca foi furtada pelos filisteus e por onde ela passava, ela espalhava flagelos, né, que abriam buracos, vamos usar essa palavra, na pele das pessoas. Que eu interpreto como sendo um instrumento de comunicação que usava tecnologia nuke, e uma vez que essa tecnologia foi parar em mãos de quem não sabia operá-la, acabou então espalhando esses flagelos por onde passou. Pessoal, são curiosidades, especulações, meras conjecturas, mas são curiosidades, eu acho, que interessantes para vocês refletirem. Na comunidade fechada a gente fala a respeito disso com verdadeira profundidade. Aqui a gente só dá alguns pitacos para que vocês possam, a partir daqui, fazerem suas próprias pesquisas. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.